Um eclipse exatamente no dia do carnaval, como é que isso te impacta, me impacta, impacta todo o coletivo. É exatamente o que você vai descobrir dentro desse vídeo. E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bia Tavares, sou astróloga, sou taróloga e dentro desse canal a gente fala de um pouquinho de tudo, a gente coloca tudo dentro do caldeirão para que você possa se desenvolver o sempre todo dia, para que você possa literalmente colocar o autoconhecimento em prática e não ficar só nessa teoria tão utópica que a gente está vivendo ultimamente. E vamos entender como que esse eclipse vai te impactar. E se você não está entendendo nada, nós teremos o nosso primeiro eclipse de 2026, no dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Momento auspicioso? Não sei, né? Vai depender de cada um. Mas a gente sabe que períodos de eclipse movimenta, sim, a nossa energia. É um período onde nós ficamos, sim, suscetíveis aos movimentos energéticos, tanto do céu, como as influências também energéticas espirituais, especialmente se você é uma pessoa sensível, vamos dizer assim, né? Espiritualmente sensível, como eu gosto de dizer. Vamos começar do começo, eu tô até com algumas datas aqui anotadas, por quê? Quando a gente fala de eclipse, nós estamos falando de movimentos de mudança. A gente tem o eclipse solar e a gente tem o eclipse lunar. Eclipse lunar é quando muita coisa que estava oculta vem à tona. Eclipse solar é movimento de mudança, é movimento de ruptura, é um chamado para a gente mudar, para a gente viver as transformações que a gente precisa viver. Esse eclipse do dia 17 de fevereiro, ele vai acontecer em Aquário, a 28 graus de Aquário, para ser mais específico. Cada casa astrológica tem 30 graus. O que isso quer dizer? Quando a gente está ali chegando no finalzinho, 28, 29 graus, a gente está no processo de transformação. É aquele movimento onde a gente precisa realmente transformar, virar a chave. E nesse movimento de romper, virar a chave, tudo que nós precisamos fazer é estarmos atentos aos processos e ao que Aquário pede para nós. Assim como a gente vai ver esse eclipse em Aquário, a gente precisa lembrar que todo eclipse ele tem um eixo. E o que é o eixo? É o signo oposto. Então existe Aquário e tem um signo oposto, Leão. Aquário ele é esse movimento de coletivo, transformações, né? Muito essa coisa de causas sociais, enquanto o Leão é o quê? Ele é a individuação, ele é o brilho, ele é a confiança em si. E a gente está vendo aí que já está vindo à tona muitas questões que envolvem essa coisa de leão, de brilho, de autenticidade. E agora a gente está aí pertinho de viver esse eclipse em Aquário. Só que antes da gente falar do eclipse do dia 17, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, que é onde exatamente eu anotei aqui. Que no dia 15 de fevereiro de 2018, nós vivemos um eclipse solar também em Aquário, também em período de carnaval, aonde ele estava, o eclipse ocorrendo no grau 27 de Aquário, ou seja, muito próximo do grau que a gente vai viver agora. E aquilo ali eu comecei a pensar como que aquilo ali poderia estar influenciando, até porque são o quê? 8 anos, né, de diferença. Não foi também o último período ali onde a gente teve esse eixo de eclipse entre Aquário e Leão, que começou lá no dia 17 e terminou no dia 17. Começou em 2017 e terminou em 2018. E agora a gente vai viver novamente esse período de eclipse em Aquário e em Leão. Quando a gente fala desse eclipse de Aquário, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Aquário, ele é essa ruptura do velho para o novo. Não é à toa que o regente tradicional, da astrologia tradicional, é Saturno, regente de Aquário. Só que na astrologia moderna agora é Urano. Então a gente tem literalmente uma quebra de uma estrutura antiga para algo que ganha um novo holofote, que rompe com o passado, que rompe com estruturas. A gente viu aí nos últimos dias, especialmente aqui no Brasil, muitos planetas, muitas coisas acontecendo ali no signo de Aquário e trazendo causas sociais, as pessoas lutando por ideais, lutando por questões, né? A gente viu ali o caso do cão, que repercutiu não só no Brasil, mas no mundo todo. E o que eu quero chamar a atenção é que não existe coletivo sem individual.
As pessoas, elas pensam em aquário e elas pensam automaticamente na questão do coletivo, nessa coisa de causas sociais e vamos lutar pelos ideais e vamos lutar pelas pessoas. Só que a vida, ela é um verdadeiro esforço colaborativo. A vida, ela é um espelho. Tudo que a gente vivencia dentro de nós é externado lá fora. Ai, Bia, você quer dizer então que é questões climáticas, de tsunami e não sei o que lá, de fogo queimando, todo esse caos que envolve, tudo isso é algo que está dentro e que reverbera fora. Nós projetamos toda nossa raiva fora, nós projetamos todas as nossas emoções fora, e a natureza, ela simplesmente vai sentindo, vai captando e vai externando isso para que as pessoas possam ver. Quando a gente fala desse eclipse em aquário, agora eclipse parcial que a gente vai ter solar em aquário, a gente está falando desse movimento onde nós precisamos romper com essas velhas estruturas, que a gente precisa realmente virar a chavinha para entender que nós possamos mudar no coletivo, que a gente possa abrir o espaço, inclusive, para novas, se a gente for pensar, né, novas tecnologias, movimentos que vão ajudar não só a mim, mas a você e a todos nós. Nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós. Nós precisamos olhar no que é dentro de nós que nós precisamos viver os processos, que precisamos viver essas transformações. O que dentro de nós já não cabe mais dentro dessa caixinha que tenta pertencer o tempo inteiro. É hora de sermos autênticos, originais. Aquário pede essa originalidade, pede essa autenticidade, pede essa quebra dessas caixinhas. Por uma vida, muitas vezes, nós tentamos pertencer ao outro, a grupos, a fazer, né, defender movimentos ali para nos sentirmos pertencentes. Mas a custo de quê? A custo de você perder quem você realmente é? A custo de você não conseguir quebrar os teus próprios padrões, padrões ancestrais, padrões que vieram lá de muito tempo atrás? É hora da gente começar a pensar, e esse eclipse ele vai te chamar a você começar a pensar o que dentro da tua vida, aí você vai pegar o teu mapa astral, você vai abrir o teu mapa, você vai, primeira coisa, localizar o signo de aquário. Localizou o signo de aquário, vê lá o finalzinho do signo de aquário, já quase na viradinha ali para o signo de peixes. Vê lá o 28, ele está em qual casa? É a temática daquela casa que vai estar reverberando na tua vida. Por exemplo, eu tenho um aquário, o finalzinho de aquário está na casa 8. Casa 8 é uma casa oculta, é uma casa de heranças, é uma casa de temas tabus, é muita coisa que precisa realmente ser limpo, ressignificado, para que eu possa dar um passo adiante, para que eu possa sair desse movimento de estruturas muito antigas e até mesmo muito ocultas, que talvez até minha família viveu e eu estava repetindo, né? A gente tem que lembrar também que a gente tem esse eclipse agora em aquário, e lá em agosto a gente tem um eclipse em leão, ou seja, o mesmo eixo, só muda o signo, né? Então a gente tem esse eclipse de eixo aquário e leão. Todo esse movimento, tudo isso que a gente vai viver vai acontecer aonde? No carnaval. Carnaval é sim um período onde a gente tem um movimento energético intenso, é onde nós estamos suscetíveis, a gente está iniciando um período de quaresma, e a gente sabe que esse é um período que tem uma baixa energética, assim. As pessoas, elas acabam se restringindo muito, elas acreditam que para que realmente haja uma transformação na vida, elas precisam abdicar de alguma coisa. Mas será que de fato nós precisamos abdicar de coisas materiais, de coisas que a gente gosta? Aqui eu não estou questionando se você faz isso, continue fazendo se te faz bem. Não tô, não, como diz, eu não estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para, como diz, alugar um triplex na tua cabeça e te fazer questionar. Até que ponto, de fato, faz sentido você se privar de coisas? É hora da gente começar a quebrar essas estruturas antigas, da gente começar a inovar na nossa própria vida, nos nossos próprios processos. E a minha dica, assim, de coração, todas as vezes que a gente vive essas energias de eclipse, a gente vê muito nas redes sociais. Ah, esse é um eclipse para prosperidade, esse é um eclipse para você ganhar mais dinheiro, faça o ritual XYZPTO, não faça nada. Escuta o que eu tô te falando. Não faça nada.
Se você não tem domínio, e quando eu falo domínio, é muito domínio, do que você está fazendo, se você não sabe quais os portais que você está abrindo, se você não tem o conhecimento para fechar os portais, não faça absolutamente nada. Sabe qual é o melhor ritual que você pode fazer nesse eclipse? Principalmente se você for ficar em casa, respirar fundo e se conectar com você, com o teu coração. E trazer para dentro de você a pergunta: o que dentro de mim precisa ser mudado, rompido, transformado? O que eu preciso realmente quebrar essa caixinha, bater ali o martelo, romper essa casca para viver um novo, para viver realmente quem eu sou e externar isso na sociedade também. Porque quando eu externo quem eu sou na sociedade, a sociedade ela ganha um impulso a mais para viver realmente quem ela é. Quando você se modifica, quando você quebra estruturas, quando você fecha portas antigas, você dá espaço para quem ainda não viveu isso viver também. Ou seja, se eu conseguir romper algo, se você conseguiu romper algo, outras pessoas também podem. Se você conseguiu viver uma transformação na sua vida, outras pessoas também podem. É assim que funciona o coletivo. Primeiro eu, depois o outro. E não no sentido egóico, mas no sentido de que o que eu transformo dentro de mim vai reverberar fora. E vai incentivar fora. E vai fazer com que a pessoa do lado de fora, que está ali vivendo naquela sociedade, se sinta impulsionada pela mudança. É uma cadeia, né? Se a gente for pensar ali, tem um ciclo que a gente vai vivenciando. E aí eu volto para a questão dos rituais. Não faça nenhum ritual. Não faça, não faça. Ah, mas eu vou fazer, você ainda é uma velhinha. Se você não sabe que você está abrindo. Ah, mas eu sou uma velhinha inocente. A gente está puxando a energia. É um momento que o coletivo, principalmente o inconsciente coletivo, ele tá ali focado em uma determinada coisa. Ele tá denso. Não faça nada. Vai por mim. Senta, respira, medita. Se você vai para algum bloco, se você vai curtir o carnaval, tenha responsabilidade, antes de tudo, com você. Não perca a tua consciência. Olha que interessante. Aquário, aquário é originalidade. E carnaval é um período onde muitas vezes nós tiramos a máscara de quem somos para sermos realmente, a máscara que nós colocamos na sociedade para sermos realmente quem somos. Então, pensa nesse período, o que realmente você pode externar e continuar externando de agora para frente. A gente vai ter entrada de Júpiter em Leão, a gente vai ter muita ativação em Leão no meio do ano, a gente tem esse eclipse em Leão também, que vai acontecer lá em agosto. A gente tem esse chamado para nossa autenticidade. A gente viu lá no Super Bowl o Bad Bunny fazendo a apresentação dele, repercutindo a nível mundial e ganhando o holofote por ele simplesmente ser ele. Ele quebrou um padrão. É interessante olhar porque a dinâmica de Aquário e Leão ela é muito similar. Enquanto o Leão ele está ali exalando o brilho, exalando o poder, exalando a força dele, Aquário vai lá e quebra esses paradigmas e mostra que sim, ser diferente é normal. Ser diferente faz bem a nós mesmos e que a gente seja cada vez mais criativo, que a gente possa inovar naquilo que nós desejamos. Então, nesse período de carnaval, se você vai ficar em casa ou se você pode ficar em casa, fique. Proteja a tua energia. Se você sentir uma baixa energética, respira fundo, medita, se apegue. O que é aterrar? Colocar os pés no chão, os pés na grama. Vai para a natureza. Se você vai curtir bloquinho de carnaval, se você vai curtir festa de carnaval, vá, mas se proteja também energeticamente falando. Fecha o teu campo, cuida do teu campo. Firma a tua cabeça, né? Não se deixe levar pelo pertencimento ali. Ah, eu vou usar determinada coisa só para me sentir pertencente ao grupo. Não faça aquilo que não faz sentido para você e para o teu coração. É hora da gente olhar para esse eclipse que vai acontecer, né, no dia 17, e a gente entender que é hora de viver esse movimento de transformação, de romper com essas cascas, de romper com esses ciclos. E quando a gente consegue viver esse processo de rompimento, de transformação, de abertura de uma nova era, porque Plutão entrou em Aquário, né, no final do ano passado. Então a gente tem esse movimento aí de uma nova era que está se começando.
É uma nova vida que está começando na sua própria vida. Pega o teu mapa, olha para a casa que está lá no teu mapa, pegando o do Leal 28 de Aquário, que é o Leal do eclipse, vê quais são os temas. Ah, eu não sei qual tema, joga no Google, joga aqui em algum lugar, vocês vão encontrar os temas e reflita o quanto você está passando por transformações, né? Eu sempre gosto de dizer, tem gente que tem, por exemplo, ascendente em Aquário, e aí tá sentindo muito esse movimento de ser mais ele, de colocar realmente a voz no mundo, de se transformar, de parar de caber, de parar de se colocar ali na caixinha. Tem gente que tem Aquário lá na casa 7, que é a casa que fala sobre parcerias, que é a casa do outro, tá sentindo essas transformações nos relacionamentos, relacionamentos que estão acabando, coisas que estavam sendo empurradas para a barriga estão sendo finalizadas. Por quê? A gente precisa romper o velho, porque a gente se abrir para o novo. Esse é um movimento natural da vida. E quando a gente rompe com algo e a gente inicia algo novo, a gente está dando vazão para uma nova estrutura que vem sendo solidificado. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo exposta. Vocês estão vendo nesses últimos dias muita coisa sendo exposta, muita coisa que estava debaixo dos panos realmente vindo à tona. Não é à toa, a gente tem inúmeros movimentos. Aí no dia 17, que é carnaval, a gente tem esse movimento aí do eclipse. No dia 20, no final da semana, a gente tem a grande conjunção de Netuno e Saturno no grau 0 de Áries. Gente, isso a gente nunca viveu. Em Áries, Saturno e Netuno, em Áries, a 0 graus, uma conjunção dessa a gente nunca viveu. Quer dizer, talvez em outra roupagem, mas a gente nunca viveu, teoricamente falando. E a gente está vivendo nesse movimento de rupturas, de dar passos, de ter proatividade e ação para vivermos as mudanças. Chega dessa era de ficar só idealizando. Chega dessa era de ficar só esperando que as coisas aconteçam e caia do céu. Não vai acontecer se você não rompe com o que está ali te incomodando. Se você não fecha as portas do passado. Se você não ressignifica coisas que precisam ser ressignificadas. Observe seus sonhos esses próximos 7 dias. E, óbvio, terminou o eclipse, a gente ainda tem um período até o próximo eclipse, do dia 3 de março. Sim, anota aí, a gente tem um outro eclipse em Virgem, no dia 3 de março, 3/3. Para quem acredita, portal, não tem nada de portal, tá? É um outro movimento também que pede atenção, gente. Mas vamos focar aqui no nosso eclipse de Aquário, como que isso vai te impactar. É exatamente esse movimento do é hora de deixar para trás aquilo que já não serve mais. É hora de inovar, é hora de dar vazão para novas estruturas, para novos movimentos, para entender que o coletivo ele só funciona se primeiro existe um eu. A gente precisa parar com essa dinâmica de só olhar para fora, olhar para fora, olhar por fora. Primeiro eu olho para dentro, primeiro eu me entendo dentro, eu me solidifico, eu quebro as minhas estruturas internas para dar oportunidade de outras pessoas também poderem quebrar as estruturas delas. Vocês vão ver muitos movimentos acontecendo, principalmente no que diz respeito também à tecnologia. A gente tem muita coisa acontecendo. Urano agora entra em Gêmeos em abril. Tem muito movimento. 2026 está extremamente, extremamente movimentado. Astrologicamente falando, energeticamente falando. E o que eu quero deixar de reflexão para você nesse vídeo, né? Já vem encerrando aqui, é que você possa entender que não adianta você ficar ainda arrastando caixinhas que você acredita que está sendo original, que você está sendo autêntico, mas você ainda está tentando caber e pertencer a um determinado grupo, a uma determinada causa, a uma determinada sociedade. Tá tudo bem ser você, tá tudo bem, né? A gente brinca dentro de Matrix, tá tudo bem você ser o seu próprio nicho, né? Não existe nicho, você é o teu próprio nicho. E é nesse movimento que você se abre para viver o novo. E eu espero que você possa viver esse período de eclipse com responsabilidade. Anota tudo, tenta se lembrar do que você estava vivendo lá no dia 15 de fevereiro de 2018. 2018? Tenta se lembrar porque você estava sentindo, estava vivenciando, o que estava te incomodando naquele período, porque vai ser um movimento muito similar que aconteceu lá no dia 18 dia 15 de fevereiro de 2018. Estou embolando as datas aqui.
E esse é um movimento que realmente vai te pedir essa atenção. E agora não dá mais para você ficar empurrando com a barriga. É hora de romper o que precisa ser rompido, tá? Que você possa ter um carnaval incrível e, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aqui, não deixe de curtir, de compartilhar, porque é assim que você me ajuda também a divulgar o meu trabalho para outras pessoas. E, claro, comenta aqui o que você tá achando dos vídeos, quais são os temas que você quer ir no próximo vídeo, o que você quer saber. Me conta aqui que eu vou trazer aí coisas novas para você.